Boa noite, professor. Ouvindo sim. Maravilha, então, pessoal. Muito obrigado aí pelo feedback. Como eu disse, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né, de seminários. Já vou deixar aqui alguns avisos para a semana que vem, então tá gravado, tá bom? Semana que vem nós vamos fazer os trabalhos do primeiro bimestre, tá bom? Então, semana que vem, na quarta-feira, nós vamos fazer o trabalho de seminários e na quinta-feira nós vamos fazer o trabalho de medicina legal. Os trabalhos serão feitos no horário da aula, no respectivo horário de aula, tá? Então, somente no horário de aula é que o sistema vai estar aberto para colher as respostas de vocês. Então, semana que vem, quarta-feira, trabalho de seminários, quinta-feira, trabalho de medicina legal. Então, avisem os colegas, já agendem, amanhã eu aviso novamente para que não haja aí, né, nenhum contratempo, para que vocês possam se organizar para fazer o trabalho do primeiro bimestre. Bom, começando a nossa aula, vamos lá, porque nós temos bastante coisa para falar aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Começando então, hoje nós iniciamos aí a nossa fala, né, analisando o artigo 19 do ECA, que trata do direito à convivência familiar e comunitária. Então é importante lembrar que sempre quando nós pensamos em família, né, a família é a primeira sociedade da qual as crianças estão inseridas. A família, ela é ali o local onde as crianças começam a conviver e aprender a conviver, né? Porque é muito diferente a pessoa viver e a pessoa conviver. Então é extremamente importante essa inserção da criança e do adolescente numa convivência digna, numa convivência saudável, numa convivência que faça com que ela adquira aí, né, o mínimo de condição para depois começar a conviver numa sociedade extrafamiliar. Então, a família é a primeira sociedade, é a primeira comunidade que a criança conhece. E aí, então, é nesse conhecimento básico, nessa convivência preliminar, que essa criança, que esse adolescente, ele é moldado para a sociedade posteriormente. Então, essa garantia trazida aí pelo artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, na verdade, tem aí uma condição muito mais importante. Ela significa muito mais do que simplesmente possa parecer, né? O fato de que a família é extremamente importante para que nós possamos, né, compreender, para que nós possamos analisar o fato de que a família é a célula máter da sociedade, né? Que a família ela é extremamente importante para a formação da personalidade da criança e do adolescente. Por isso que existe também aqui essa garantia, né? Essa garantia legal do direito da convivência em família e na comunidade. Mas nós sabemos também que existem as exceções, existem motivos, né? E da maioria das vezes justificáveis, até pela preservação do melhor interesse da criança e do adolescente, para que ela não conviva com a sua própria família ou para que ela seja retirada do convívio em comunidade por um tempo, né, nos casos ali de necessidade de internação dessa criança ou desse adolescente. Então, o artigo 19 tem aí a seguinte redação: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família. E excepcionalmente, então percebam, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, né? E isso é um grande problema, um problema social, que é a convivência de crianças com pessoas dependentes, né, de drogas lícitas e de drogas ilícitas, né? Por mais que a droga seja lícita, ela é também extremamente prejudicial à criança e ao adolescente na sua formação, né? O álcool, o cigarro, o tabaco, as drogas ilícitas, então são extremamente prejudiciais para a criação e para o desenvolvimento da criança. Lógico que aqui vai falar substâncias entorpecentes e logicamente que nos dá aí a ideia
de que está falando de algo ilícito, tá? Mas nós temos que levar em consideração que também é proibido, né, para crianças e adolescentes, por exemplo, o fornecimento de bebidas alcoólicas. Nesta análise, então, por essas premissas aí que o caput do artigo 19 já nos traz, é onde os parágrafos vêm explicando isso melhor. Né? Vem dizer, por exemplo, que, parágrafo 1º, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base no relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas lá no artigo 28, que nós ainda veremos, né, hoje. Então, olha só, quando nós observamos essa análise, quando nós observamos essa estrutura do artigo 19, na verdade, ele tem aí a finalidade de dizer o seguinte: olha, por vezes a criança ou adolescente deve ser retirada da família biológica, mas, né, pelo menor tempo possível. E a finalidade é que ela seja reinserida nessa família biológica. Nós temos ainda que considerar o fato de que, em alguns aspectos, tanto a criança merece esse acolhimento, como a família merece também ali um acompanhamento para que essa família possa sanar alguns vícios, né, possa sanar alguns problemas, alguns riscos que oferecem à criança e ao adolescente. No parágrafo 2º, ele vem falar de algo talvez um pouco mais complexo e mais contraditório, que é a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos, salvo comprovada necessidade que atenda seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Então, né, o prazo descrito na lei seriam 2 anos, mas em havendo necessidade e levando-se em consideração o superior interesse da criança, é onde ela pode ficar mais do que 2 anos institucionalizada, ou seja, acolhida na casa-abrigo. Né? Parágrafo 3º fala da manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à família, terá preferência em relação a qualquer outra providência. A família, pessoal, ela é aqui, como eu disse, né, ela é a fonte da existência da criança e do adolescente, e por isso que ela deve ser ainda a base, né? A família tem que ser recuperada quando necessário e quando possível, né? Então, olha só, a manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Caso em que será esta incluída em programa de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do artigo 23, dos incisos 1 a 4 e caput, e artigo 101, incisos 1 a 4 e caput, e artigo 129 desta lei. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência. Prestem atenção no quanto é importante o parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Então, é um vínculo que não pode ser quebrado, né? O vínculo dos filhos para com os pais, em que pese os pais possam estar, então, presos, privados de liberdade. É lógico que essa visita ela também vai ser levada em consideração aqui o fato, né, de que esse pai não esteja preso por ter praticado um crime, por exemplo, contra o filho, né? Não é essa aqui a situação. Não é uma reaproximação forçada, mas é a hipótese em que, né, deve-se prevalecer ali, deve-se criar condições para que os vínculos institucionais não sejam quebrados, para que os vínculos familiares não possam ser ali, né, limitados em razão de todos esses aspectos. Então, é um direito, é uma garantia que existe. Mas nós sabemos que na prática existem tantas situações aí, né, que caminham contra o exercício, principalmente desse direito do parágrafo 4º.
O que nós temos aqui é aquilo que a legislação chama de norma programática. Por quê? Porque ela já está inserida na própria Constituição Federal, quando lá, então, na Constituição Federal diz que os pais têm o dever de assistir e criar e educar os filhos menores e os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, percebam que nós estamos aqui diante de direitos recíprocos, né? E esses direitos recíprocos, eles devem ser exercidos no Brasil. É lógico que nós estamos aqui numa situação, hoje em dia, de um total descaso e de abandono, tanto de crianças e adolescentes, como também de idosos. Então, todos esses aspectos são aí, né, extremamente importantes a serem considerados, né? A quantidade de idosos também institucionalizados, a quantidade de pessoas, né, que não têm o apoio ali da família. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes. Pensar que é uma via de mão dupla, ou seja, o fato de que tanto os pais têm obrigação para com os filhos, como os filhos têm obrigação para com os pais. E se essa obrigação não for cumprida espontaneamente, ela pode, por certo, aí ser judicializada. E nesta judicialização, então, o Estado obriga, não que afetivamente, mas pelo menos financeiramente, a cuidar, né, dos seus genitores e vice-versa. Então, é extremamente importante, garantido aí, como eu disse, de forma recíproca, por exemplo, o direito aos alimentos, né? Então, é algo extremamente importante. Quanto ao artigo 20, ele vem dizer para nós que os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer distinções discriminatórias relativas à filiação. Então percebam que aqui o artigo 20, ele vem trazer uma atualização extremamente importante. Por quê? Porque, por exemplo, o Código Civil de 1916 trazia uma distinção. O Código Civil de 2003 não traz mais essa distinção e garante, né, esta igualdade entre filhos, sejam eles biológicos ou sejam eles adotivos, e vice-versa, também com relação a pais, né? A questão aqui é que, na verdade, o que vem a garantir essa igualdade, que foi incorporada, inserida no Código Civil de 2003, é o fato de que a própria Constituição Federal, né, colocou ali a sua própria determinação. Quando lá no artigo 227, parágrafo 6º, ela já disse: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias e relativas à filiação. Ou seja, o que o artigo 20 fez? Ele copiou o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal. Faltou criatividade, né? Sobrou facilidade. Simplesmente copiaram aí o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal. Mas lembrando que é ainda algo recente, que só foi, de fato, atualizado na legislação infraconstitucional a partir do Código Civil de 2003, né? Lembrando, logicamente, que a partir aí do Estatuto da Criança e do Adolescente isso já vinha sendo encaminhado, mas em 2003 é que o Código Civil também se ajustou a essa nova realidade, né? Além disso, nós temos ainda outras necessidades extremamente importantes, garantidas aí pela Lei 12.318 de 2010, que trata da alienação parental, que era uma outra conduta praticada por muitos pais ou por parentes próximos, né, na qual coloca o filho ali numa condição, né, de oposição aos seus genitores, né, para tentar atingir o ex-consorte. Na verdade, utiliza-se a criança como ferramenta, né, de tortura, como ferramenta de atingir, de criar ao ex-marido ou à ex-esposa, né, qualquer condição aí que possa gerar aí um sofrimento moral. Então, a criança sofre para atingir a outra pessoa. Então, é extremamente importante também analisar aqui a questão do
da alienação parental, também proibida, também coibida, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas de forma específica pela Lei 12.318 de 2010. O artigo 21 traz para nós aí algo que é extremamente importante, né? Ele fala aqui do poder familiar, que também nós tivemos uma distinção extremamente importante aí entre o Código Civil de 1916 e o atual Código Civil de 2002, né, com vigência em 2003. Então, olha só, o artigo 21 diz que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma em que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução de divergência. Digo mais, digo até que nós já merecemos aqui uma atualização, porque nem toda família existe ali a presença de um pai e de uma mãe, né? Então, nas mais diversas concepções de formação familiar, hoje nós temos que levar em consideração o fato de que nós temos famílias homoafetivas, de famílias monoparentais e diversas hipóteses de constituição familiar. Então, hoje nós já precisamos aqui de uma atualização também do artigo 21, né? E eu digo que essa atualização é necessária em que pese nós já tivemos um grande avanço sobre o poder familiar, né? Em qual ele era tratado no Código Civil de 16 como pátrio poder, e na verdade ali o marido, ele era o chefe dessa relação conjugal, a quem dava a última palavra. E aí, a partir então do Código Civil de 2002, com vigência em 2003, né, nós tivemos essa igualdade, conforme garantida pela Constituição Federal, entre o homem e a mulher que constituam ali parte de uma família, conforme já prescrito lá na nossa Constituição Federal, no seu artigo 226, parágrafo 5º, né? Então, é extremamente importante. Atualmente, o artigo 1631 do Código Civil, ele trata desse tema. E ele vem dizer que, durante o casamento e a união estável, por que a união estável? Porque a união estável, ela se equipara aqui em direitos a uma relação matrimonial. Compete o poder familiar aos pais. Olha como isso já é mais genérico, já é mais adequado e adaptado do que aquilo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aos pais, independente se são pais do sexo masculino ou pais do sexo feminino. Na falta, impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. O parágrafo único diz ainda que, em caso de divergência, né, qualquer um deles pode se socorrer do Poder Judiciário para uma solução em razão desse desacordo. Então, é importante frisar mais uma vez que nós temos que ter consciência das diversas formas de constituição familiar. Isso é extremamente importante, né? Que pode, na verdade, não ser no plural, nós podemos ter uma família monoparental. Então, na verdade, nem sempre nós teremos uma família plural, mas uma família diferente em sua Constituição. E o Código Civil já traz aí algo muito mais apropriado a uma realidade que nós vivemos do que o próprio texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o seu artigo 22, ele vem dizer que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesses destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, perceba, aqui nós temos obrigações que são obrigações indisponíveis, independentemente se são pais naturais ou pais adotivos. A todos os filhos menores de 18 anos, os pais têm sim o dever de sustentá-los, de guardá-los e de educá-los, né? Logicamente que o sustento, né, é na medida da sua possibilidade. Não adianta exigir de um pai aquilo que ele não pode economicamente fazer. Então, seria na medida da sua possibilidade financeira, da sua possibilidade física ou de qualquer outra condição limitante para este genitor. Então, nós temos uma medida de cautela, uma medida de bom senso, né? O outro aspecto aqui, além do sustento, é a guarda. E o direito de guarda impõe aos
indivíduos menores de 18 anos? Obediência, né? Ou seja, como é que o pai pode guardar o filho, proteger o filho, se o filho não respeita? Se o pai fala, você não pode sair de casa agora à noite, e o filho sai e não respeita. Então o pai tem que tomar medidas compatíveis, equilibradas, adequadas a exercer a sua guarda. Eu vou te proteger mesmo contra a sua vontade, né? A criança quer ir para a rua, o adolescente quer ir para a rua, e isso o pai sabe que ele estará exposto a algum tipo de perigo e de risco. E aí o pai, então, pode exercer a sua autoridade como objeto ou objetivo de guardar o seu filho, né? E a educação. A educação, nós estamos aqui diante de um parâmetro tanto cognitivo, ou seja, em razão de conhecimento, como em razão de comportamento. E aí é onde nós veremos mais adiante a questão de que essa obrigação de educá-los, ela deve ser exercida com amor e com sensibilidade, para evitar o quê? Os extremos. Mantê-los no lar sob sua guarda e sustentá-los na medida de suas posses. Então, observem isso. Tem muita criança aí que quer aquilo que os pais não podem fornecer. Esses constituem os princípios e deveres dos genitores, cuja sua omissão deliberada vai ser o quê? Deliberada significa proposital, negligente, pode e deve acarretar a perda do poder familiar ou uma sanção estatal sobre esta negligência, né? O superior interesse e a proteção integral da criança e do adolescente. É isso que a Constituição Federal nos diz, conforme nós já estudamos nas aulas anteriores. É aquela questão onde, por exemplo, os pais são obrigados a mandar os filhos para a escola, né? Os filhos são obrigados a estudar enquanto menores de idade. E esta obrigação, o pai não pode atribuir a outras pessoas. Por quê? Porque é o interesse superior da criança, isso faz parte da proteção integral dessa criança. Então, essas questões é onde, então, né, os pais eles têm plena dedicação aos filhos, sem desculpas, sem tergiversações, ou seja, sem nada que possa impedi-lo de exercer. Ninguém pode interferir num pai que busca educar. E aí vem um detalhe, né? Não com violência, mas, como diz a legislação, com amor e sensibilidade. É assim que um pai educa, né? Esse amor e sensibilidade, eles estão inseridos nas medidas necessárias para a educação dos filhos. Quando tiver que ser mais enérgico, que seja. Quando tiver que segurar o filho, que segure, né? E nós sabemos, a criança, ela tem que compreender que ela está numa condição de subordinação, mas não aquela subordinação onde o pai pode exercer a sua autoridade de forma indiscriminada, né? De forma agressiva ou de forma que vá ali delimitar o exercício dos direitos das crianças e adolescentes. Agora, criança e adolescente também tem dever, e o dever deles é estudar, o dever deles é respeitar os pais naquilo que não interfira no seu superior interesse. Mas o seu superior interesse não é conforme a concepção da criança, é conforme os dispositivos legais. Então, a criança ela vai ser obrigada a fazer aquilo que ela não quer, porque aquilo que ela não quer é o melhor para ela. Então, isso é extremamente importante. E aí, logicamente, que pobreza não faz pai perder guarda de filho. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perder ou a suspensão do poder familiar. Essa família carente, ela tem que ser amparada pelo Estado. O Estado tem que inserir essa família carente em programas sociais. Não existe outro motivo que, por si só, autorize a decretação da medida. A criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. Então, percebam, o Estado ele tem que amparar a criança e dar condições para que essa família tenha e possa continuar com seus filhos. Condenação criminal de pai ou de mãe não implicará em destituição do poder familiar. Tá, mas em todas as hipóteses, é claro que não. Porque se o crime for praticado contra o próprio filho, né,
ou filha, aí sim isso gera a perda do poder familiar, conforme nós vimos lá atrás, no direito penal, nas consequências e nos efeitos da condenação, conforme diz lá, né, os artigos 91 e 92 do Código Penal. Então, é um efeito da condenação à perda do poder familiar quando o crime é cometido contra o próprio filho. Então, é extremamente importante essa análise sobre a qual nós temos que verificar, né? Nós temos que sempre estar presentes sobre essa situação. Então, recursos materiais e o poder familiar. Pobreza não é motivo para os pais perderem a guarda dos filhos. Isso não pode acontecer, porque assim, então, né, por questões econômicas, sociais, o Estado estaria gerando motivos para que um pai perca a guarda dos seus filhos. Então, isso não vem acontecer. Pelo contrário, o Estado é que tem que agir para que essas famílias saiam dessa situação de extrema miserabilidade e possam ali continuar cumprindo com as suas obrigações para com os seus filhos. O artigo 24, por sua vez, ele diz que a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento com contraditório, né, nos casos previstos na legislação civil, bem como nas hipóteses de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações, conforme nós já vimos lá no artigo 22. Então, percebam que quando nós tratamos deste tema de uma forma mais cabal, né, para que um pai e uma mãe perca a guarda dos seus filhos, a eles, assim como garantido pela própria Constituição Federal, dará a eles ali o direito ao contraditório e à ampla defesa. É extremamente importante que eles possam se defender, justificar e, quando possível, manter a guarda de seus filhos, né? Que soluções sejam aplicadas. Então, o devido processo legal, por ser uma garantia constitucional, nos termos aí do artigo 5º, inciso 54 da Constituição, bem como, né, dos demais dispositivos legais, como o artigo 5º, inciso 55, garante ali o contraditório e a ampla defesa em qualquer tipo de processo, seja ele judicial ou administrativo. Com relação à perda do poder familiar, nos termos do artigo 1638 do Código Civil, diz que perderá por ato judicial, somente por ato judicial, o poder familiar, o pai ou a mãe, que castigar, e aí prestem atenção, imoderadamente o filho. Então, o filho pode ser castigado? É claro que pode. Desde que sejam preservados por esse castigo ainda a dignidade da pessoa humana. Desde que esse castigo não seja um castigo corporal que traga à criança ou adolescente um sofrimento físico, psíquico, extremamente relevante. Então, imoderadamente. Deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e os bons costumes, e incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Quanto a tais hipóteses, nós vamos ver ainda posteriormente. Ou seja, o que nós temos que observar aqui é que quando se analisa a perda do poder familiar, é extremamente uma exceção. Só se perde o poder familiar em situações extremas em que a criança esteja exposta a um risco físico, a um risco à sua saúde ou à sua integridade moral. Então, esse é um aspecto extremamente importante, né? Quando nós falamos em praticar atos contrários aos bons costumes, só que tem um detalhe: atos contrários à moral e aos bons costumes. Isso tem que interferir diretamente na criança ou no adolescente, tá? Porque se o pai pratica um ato imoral ou contrário aos bons costumes, mas isso não afeta a criança ou adolescente, já passa a ser uma situação questionável em que este pai pode não perder o poder familiar, né? O exemplo que eu posso citar aqui para vocês é a hipótese, por exemplo, de um pai querer tirar a guarda do filho da mãe por essa mãe ser uma prostituta, né? A partir do momento em que ela exerce a prostituição e esse exercício da prostituição, desse trabalho, né, reconhecido pelo Ministério do Trabalho, não afeta de modo algum a criança ou adolescente,
dificilmente essa mãe perderá a guarda do seu filho, né? Por quê? Porque a criança não está exposta a nenhum tipo de risco físico ou moral. Se, logicamente, como eu disse, né, o ato da prostituição de modo algum interfere ou coloca em risco essa criança ou esse adolescente. Quando nós pensamos em castigo imoderado, só para explicar isso melhor, nós temos que pensar que o pai tem a obrigação de aplicar um castigo moderado quando necessário, como forma de educar o filho. Porque nisso ele estaria nada mais, nada menos do que exercendo um direito regular. Então não é crime, desde que seja moderado, desde que o pai crie limites para os filhos, né? Lógico que existem aí famílias mais liberais, famílias mais conservadoras, mas todas elas têm os seus limites, né? E são esses limites que devem aí, de uma forma específica, serem observados. E os limites das famílias, é lógico também que eles não podem ultrapassar os limites legais. Então, os próprios limites das famílias, existe um limite imposto pela lei quanto a esses castigos que são aplicados. Mas a disciplina, ela é indispensável para a formação de um cidadão, né? De um cidadão de bem, de um cidadão honesto. Abandono do filho, né? São muitas as hipóteses aí que nós vemos, circunstâncias relativas ao abandono dos filhos. Tanto o abandono físico, quanto o abandono intelectual. E são dois tipos penais, né? Estão lá descritos no artigo 244 e 246 do Código Penal. São crimes. O abandono material, ou seja, deixar de prover o mínimo à subsistência da criança ou do adolescente. Ou o abandono intelectual, deixar de dar a oportunidade ou de exercer o seu poder familiar para que um filho não fique ausente do conhecimento intelectual. E os pais poderão, logicamente, ser responsabilizados criminalmente, tanto pelo abandono material, quanto pelo abandono intelectual. Tanto é que, por exemplo, numa ação de execução de alimentos na esfera civil, a pessoa ela é citada para pagar ou justificar a impossibilidade de o fazê-lo. Então, isso é extremamente importante. Ou seja, se ela não justifica, ou seja, se ela não paga porque não quer, não porque não pode, é extremamente razoável que também seja o Ministério Público ali atuante em promover uma ação penal, né, contra o indivíduo em razão da prática do abandono material. Então, é extremamente importante. Então, essas duas espécies aí de abandonos fazem com que haja, então, essa responsabilidade dos pais para com a formação dos filhos. E quando nós falamos em formação, né, física, psíquica, para que ele possa ser futuramente inserido na sociedade como um cidadão de bem. Com relação à prática de atos contrários à moral e aos bons costumes, é o que eu disse para vocês. Nós temos que observar critérios familiares e critérios legais, né? Pode sim ser considerado como aqueles que exercem atividade imoral ou contrária aos bons costumes, mas isso, logicamente, ela é discutível. Conforme o Dr. Guilherme Nutt expõe aí na sua obra, a prostituição, lenocínio e tráfico de pessoas. Mas isso não pode significar por si só motivo suficiente para retirar-lhe o poder familiar. Por vezes, a atividade imoral, seja ela qual for, por exemplo, um vício em jogo, prostituição, cafetinagem, pode representar o abandono da criança e adolescente. Mas imagine uma mãe que se prostitui recebendo os clientes em casa, tendo relações sexuais na frente dos filhos. Aí sim, essa criança está exposta a um dano. Do contrário, seria difícil caracterizar o dano pela conduta particular de qualquer um dos genitores à família. Então tem que ser demonstrado esse dano. Essa reiteração de abusos ou de suspensões do poder familiar, ou seja, né, a reiteração desse castigo imoderado, desse abandono, né, de pais que largam filhos pequenos em casa
para ir no forró, para sair. Então, essa é uma questão que deve ser considerada. Quanto ao dever de sustento, guarda e educação, já falamos bastante sobre isso, o próprio Código Civil trata também aqui dessas questões. Um outro aspecto que nós devemos observar é o fato de que o pai tem que cumprir ordem judicial. O fato de ser pai não tira dele uma responsabilidade e não dá a ele um poder absoluto sobre os filhos. Por quê? Porque ele, em negligenciando, aí o Estado entra e o Estado obriga, determina que ele cumpra com o seu dever de genitor ou de genitora, né? Como, por exemplo, matricular filhos na escola, como, por exemplo, obrigar os pais a vacinar os seus filhos, conforme nós já vimos na aula passada. Então, é algo extremamente importante, onde, quando a família falha, o Estado vem e obriga a recomposição desses direitos. Quando nós falamos de família natural, e nós veremos também sobre família substituta ainda hoje, essa concepção ela é importante. Por quê? Porque, como nós já vimos, a família natural é a regra. Ela é a regra de manutenção das crianças e dos adolescentes. Mas, quando não possível, ou não for ali existente, estando diante do melhor interesse da criança e do adolescente, não haverá outra saída senão a institucionalização ou que essa criança ou adolescente seja colocada numa família substituta, né? E quais os critérios para que essa família substituta, então, seja, né, escolhida? É extremamente importante que nós possamos ter essa compreensão. Sobre o aspecto aí que nós estamos analisando, então, do artigo 25, ele vem dizer para nós que entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Nós temos ainda o parágrafo único, que diz o seguinte: entende-se por família extensa ou ampliada, entende-se ainda por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais as crianças e adolescentes convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade. Então, a família natural, assim como ela é garantida pela própria Constituição Federal, lá no seu parágrafo 4º, do artigo 226, onde ele diz que entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, isso é extremamente importante. Essa valorização histórica do indivíduo sobre o seu caráter biológico, natural. E é nessa concepção, né, diante ali dos laços de sangue, e desde o momento da gestação da mulher, é que deve-se garantir ali a permanência, a manutenção do filho em família natural. Só que, como nós já vimos, é possível também que eles sejam colocadas não na família natural diretamente ali concebida, mas nessa família extensa ampliada, em caso, por exemplo, né, de perda dos pais. Ali nós temos os avós, os tios, primos ou qualquer um ali que possa assumir essa responsabilidade de proximidade, ou seja, a criança ela tem que ser colocada naquela família natural, que pode ser aquela mais próxima, né, que concebeu a vida a ele, ou aquela extensa ou ampliada. Então, continua sendo extremamente importante. Com relação ao artigo 27, ele diz que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais e seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Então, nós temos aqui alguns enfoques importantes. Primeiro, estado de filiação. O pai pode até deserdar o filho sobre critérios econômicos, mas não vai deixar de ser filho, né? Então, essa é uma questão. O filho pode dizer, eu não sou mais seu filho, falar para o pai, mas ele não pode abrir mão disso. Então, dentro dessa concepção de um direito personalíssimo, ela está ligada à personalidade do indivíduo. Ou seja, enquanto ele tiver vida, ele ostentará o estado de filiação. Tá? Então, esse é um fato também que nós devemos aí observar.
E nós temos a exceção, que seria a família substituta. A família substituta é aquela em que a criança, o adolescente, ele é tirado do seio da família natural e recolocado numa outra família com a finalidade de que ele possa ter ali garantido o seu melhor interesse. O artigo 28 ele é bastante extenso, mas ele é um artigo extremamente importante. E ele vem dizer: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança e do adolescente. Então, ou seja, isso pode acontecer provisoriamente. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Pessoal, devidamente considerada não significa que ela deva ser acatada. Ou seja, o juiz deve levar em consideração a vontade da criança ou adolescente, mas verificando que o melhor interesse para ele é ser colocado numa família substituta, essa opinião ela não é definitiva da criança e do adolescente. Quanto ao parágrafo 2º, ele vem dizer, olha, tratando-se de maior de 12 anos, ou seja, de adolescentes, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Aí tem um outro detalhe. Então quer dizer que se o adolescente não consentir em ir para uma família substituta, ele não irá? Também não é bem assim. Não é essa a interpretação que nós fazemos desse será necessário o seu consentimento. E se ele não consentir, ele pode ficar lá no meio de uma família de drogados, de viciados? Não, ele não vai ficar. Então esse consentimento também é relativo, tá? Assim como a opinião também é relativizada. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco, a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar, minorar as consequências decorrentes da medida. Ou seja, já é uma consequência, já é uma medida traumática tirar essa criança do seio da família. Então ela tem que ir para um local em que seja menos gravoso, né? E o parágrafo 3º vem falar da questão da fraternidade, né? Aqui, ó. 4º, perdão. Os grupos de irmãos serão colocados para adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou de outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, ou seja, de separação de irmãos, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, esse é o grande objetivo. É lógico que nós sabemos em grupos de irmãos muito numerosos, é difícil você achar uma família que vá adotar todos, que vá ter a tutela ou a guarda de todos. Então, excepcionalmente, pode ser que eles sejam divididos, mas com medidas que não vão romper ali os vínculos fraternais. Então, são 5 irmãos, 3 vão para uma casa, 2 vão para outra, e o comprometimento dessas famílias para que essas crianças continuem se vendo, mantendo essa relação. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça e da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena, percebam que nós temos uma questão diferente, ou remanescente de comunidade quilombola, ainda é obrigatório. Então, além de tudo que vem previsto nos parágrafos anteriores, nós temos mais alguns indicativos relativos somente às crianças indígenas e remanescentes de comunidades quilombola, como, por exemplo, a manutenção, né, da sua identidade social e cultural, bem como dos seus costumes e tradições. Então, ele tem que ir para um local onde ele não seja retirado, ele não seja limitado
da sua identidade social e cultural, bem como dos costumes e tradições. Via de regra, conforme diz aí o inciso 2, que ele seja mantido no seio da sua comunidade e junto aos membros da sua mesma etnia. Então, isso também é extremamente aí importante. Inciso 3º, a intervenção e oitiva de representante de órgão federal, né, no caso aqui a FUNAI, como por exemplo, no caso dos indígenas, né, ou no caso de crianças e adolescentes, ou no caso de antropólogos, no caso dos quilombolas, ela é importante para acompanhar o caso, para acompanhar aí a colocação dessa criança em família substituta. Família substituta. Tomando-se por base a família substituta, constituída pelos laços de sangue entre pais e filhos, denomina-se então família substituta aquela designada por lei, mediante autorização judicial, né, para fazer as vezes, para substituir a família biológica. Essa, independente de situação jurídica, é porque às vezes não dá tempo de você ter essa transferência legal, mas que ela seja provisória para evitar que o adolescente ou criança continue sendo maltratado pelos seus genitores. Essa oitiva, conforme nós já falamos, ela é importante, mas ela não é definitiva, ela não é impositiva, né? Ouvir a criança e o adolescente é extremamente importante, porém, ela deve levar em consideração questões do melhor interesse da criança e do adolescente e não somente ali das suas vontades, né? Essa maturidade e opinião da criança e do adolescente, ela é levada e ela é analisada pelos profissionais que trabalham a serviço do Poder Judiciário, como psicólogos, como psiquiatras, assistente social. Por isso que nós vimos aquela diferenciação entre crianças né, ou adolescentes, né? Qual é a finalidade de ouvir uma criança recém-nascida ou de 3 anos? Qual é a noção e a maturidade que ela tem para entender o que está acontecendo? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Terá uma opinião devidamente considerada sobre um ponto relativo, jamais absoluto. A vontade deles não vai prevalecer sobre os seus interesses legais. A opinião do maior de 18 anos da mesma forma, perdão, de 12 anos, né, da mesma forma. Então, em que ele vai ser ouvido, mas se aquela medida judicial que deva ser tomada contraria a sua vontade, mas ela é melhor para a proteção dele, essa medida judicial será tomada mesmo contra a sua vontade. E essa família substituta, para minimizar as consequências, ela deve se levar em consideração esse grau de parentesco, né, de afinidade, de afetividade. Às vezes um vizinho tem muito mais afinidade e afetividade do que um parente que não tem convivência. Então, todos esses aspectos serão considerados. O aspecto sanguíneo, por si só, desassociado, né, da afetividade e da afinidade, não é prevalente ao melhor interesse da criança e do adolescente. União de irmãos consanguíneos ou adotivos. É o que nós vimos, por exceção, né, melhor, como regra, eles devem ser mantidos juntos, mas por exceção eles até podem ser separados em situações extremamente excepcionais, né? Imagina, por exemplo, em que os abusos contra um dos irmãos é praticado por outro. Então, para a garantia da manutenção do direito dessa criança, ela tem que ser separada do irmão, porque o agressor é o irmão. Então, esses são situações extremamente importantes. A manutenção, né, da fraternidade, ela é essencial, desde que isso também não seja prejudicial para a criança e para o adolescente. Aqui, nós temos 2 situações a serem observadas, como, por exemplo, risco de abuso comprovado e situação que justifique e plenamente a excepcionalidade dessa separação de irmãos, né? Infelizmente, nem sempre é possível mantê-los juntos por N razões. Mantença dos vínculos fraternais, conforme nós já falamos, que sejam em família substituta ou que sejam em famílias distintas, mas que elas se comprometam em manter os irmãos em contato, né, para que eles não percam essa
esse amor, essa concepção de irmandade. Essa preparação gradativa ela é extremamente importante, porque o Estado também não tem conhecimento pleno de quem são as pessoas. Então começa com visitas, né? Dessas visitas começa a passar às vezes os finais de semana, e aí começam a se passar mais tempo, até que tenha-se esse acompanhamento em razão de profissionais multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, de que a família também está preparada para receber essa criança ou adolescente, porque muitas vezes a família deseja adotar, deseja ter a guarda, mas não está preparada psicologicamente para isso, né? Ser pai é algo extremamente difícil e adaptativo, melhor dizendo. É algo extremamente adaptativo. As pessoas têm que se adaptar à paternidade, à maternidade. E para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é difícil, ainda mais, né, em situações em que não se pode prever as reações da criança, do adolescente, nessa nova família substituta. E com isso, pessoal, então nós cumprimos aí o nosso cronograma, né, para a aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, né? Se tiverem as dúvidas, segurem um pouquinho. Eu vou abrir o sistema, eu vou fazer a chamada agora, conforme nós fizemos na semana passada. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode aí estar perguntando logo após a chamada. Pessoal, deixa eu só abrir o sistema rapidinho aqui. Vamos fazer a nossa chamada para, na sequência, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar aqui à disposição de vocês por todo o tempo de aula que nós ainda temos. Pessoal, então vamos lá. Quem não tiver microfone ou não puder responder aí, por favor, escreva no chat, tá bom? Com relação aqui à nossa chamada. Eu vou ficar de olho no chat também, para poder registrar todas as manifestações de vocês. Adriano. Presente, André. Ayrton. Presente. Bruna. Presente. Deuglis. Deuglis não. Diego. Douglas Ricardo. Presente. Dreyson. Presente. Edmar. Presente. Emily. Emily não está presente. Heloísa. Presente, professor. Muito obrigado. Isabela Mininel. Presente. Muito obrigado também. Juliana Lopes. Juliana Lopes não. Juliana Messias. Presente. Karine. Kátia. Presente, professor. Tá, joia, Kátia, obrigado. Kimberly. Kimberly também não está presente. Lilian Beatriz. Lilian Beatriz manifestou aqui no chat. Lilian, obrigado. Luan está presente. Presente, professor. Lucas Caldeira. Presente, professor. Marciana. Professora, eu tô presente, eu tô no banheiro, desculpa, Kimberly. Kimberly, maravilha, Kimberly. Obrigado por avisar. Deixa eu tirar suas faltas aqui. Obrigada. Imagine, eu que agradeço. Marciana está presente, né? Maravilha, obrigado. Matheus Henrique. Opa, presente. Opa. Natália Chamas.
Natália Chamas, não. Paulo Sérgio. Deixa eu ver aqui quem respondeu. Paulo está presente, obrigado, Paulo. Raine. Raine está presente. E o Elton Francisco também não está presente. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de... Oi? Só para deixar registrado com o senhor, eu e Marcelo estamos acompanhando a aula, tá? Se a gente não está na linha... Carla, a nossa aula está sendo gravada e a presença está sendo gravada também, tá bom? Então, está registrado. Obrigada, agradeço. Eu que agradeço. Então, pessoal, salvo aqui a nossa chamada. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. André, Oi? o senhor tô com uma falta que foi da aula passada, não foi? Eu fui avisado, Kátia, semana passada, que você não estava bem. Não ficou com falta, não. Ah, sim. E já tocando no assunto, o meu teste positivou mesmo. Desculpa, Kátia, tá ruim o som, não consegui entender. E puxando o assunto já, meu teste deu positivo. Ah, você tá com Covid? Sim, Ô, Kátia, melhoras, viu? Repouso aí. Fique bem. Você tá sentindo o quê, Kátia? Conta pra nós. obrigada, professor. No momento agora eu tô bem, mas eu estava sentindo muita dor no corpo, principalmente nas articulações, tornozelo, joelho, ombro, cotovelo, pulso, dor na lombar, febre, dor de cabeça, e tosse e espirro. Entendi. Aí Você achou que fosse dengue? Eu achei que fosse dengue. E aí, acabou que eu fiz os 2 exames e deu Covid. Entendi. Mas olha, o que você precisar de nós, caso você não consiga assistir às aulas, tá bom? O que você precisar, nós estamos à disposição, as aulas estão sendo gravadas, você pode assistir num outro horário, tá? Enquanto você estiver de atestado, caso você não possa assistir a aula, também não será contabilizado falta para você, tá bom? Ah, muito bem, André. Obrigada mesmo. Porque o repouso agora é fundamental. Fazendo um adendo, às vezes eu ingresso na aula atrasada, principalmente quando for as primeiras aulas, ou até a última também, é porque eu não tenho um horário fixo de sair do quartel. Então, eu chego sempre atrasada. Não, fica tranquila, tá bom? Fica sossegada. Outra coisa, com relação ao trabalho da semana que vem, como você está de atestado, se você puder fazer, melhor. Se você não puder, vai ser aplicado numa outra oportunidade para você, tá bom? Não, dá para fazer sim, tranquilo. Então, beleza. O que você precisar, pode contar com a gente, tá? Você tá aquartelada onde? Eu estou em Rio Preto. Ah, Rio Preto. Ainda bem que tá próximo de casa, então. Sim, sim. Então, tá bom. Tudo de bom, Kátia. Fica com Deus e melhoras aí. Saúde. Amém, obrigada. Tudo de bom. Pessoal, uma dúvida? Bom, não havendo, forte abraço a todos e até a nossa aula de amanhã. Pessoal, fiquem com Deus e até mais. Amém, André. Obrigado, tudo de bom para vocês. Valeu, professor, boa noite. Um abraço.